Stormwatch Volume 2, edição número 4 de fevereiro de 1998. Apollo foi um dos humanos que sofreram alterações biológicas para se tornar um super-herói. Apesar da semelhança com o Superman, não, ele não é um alienígena. No universo Wildstorm, a Stormwatch é uma equipe patrocinada pelas Nações Unidas e cuja primeira formação, a Stormwatch Zero, acabou sendo aniquilada na sua primeira missão, restando apenas Apollo e Meia-Noite. A equipe era liderada nos bastidores pelo chamado The Weatherman, ou o Homem do Tempo numa tradução direta, que à época era Henry Bendix, que havia sido responsável pelos experimentos que deram poderes ao Apollo e o Meia-Noite, que após o fracasso da Stormwatch Zero passaram a atuar como vigilantes para tornar o mundo um lugar melhor. Após a queda de Bendix, Christine Trelane descobriu sobre a existência de Apollo e Meia-Noite nos arquivos da equipe, mas sem saber se eles eram heróis ou vilões, pois os métodos dos dois eram bem brutais. Tanto que no primeiro contato com a nova equipe liderada pela Trelane, os dois atacaram a equipe, já que imaginavam que eles estavam ainda sendo liderados por Bendix, que estava indo atrás deles. A confusão foi resolvida e, bem a contragosto, eles ajudaram a nova Stormwatch a destruir o Jardim de Nevada, uma fábrica de armas de um antigo membro da Stormwatch que havia caído em mãos erradas, sendo que eles foram convencidos a participar da missão com a promessa de que poderiam se aposentar de vez, mas é claro que isso não aconteceu. Em 1999, Jenny Sparks reuniu uma nova equipe que não responderia a nenhum governo ou outra organização. Seria a primeira vez de heróis seguindo seu próprio caminho para fazer as coisas conforme sua própria vontade e princípios, e assim nasceu a Autoridade. Claro que as Nações Unidas não iriam deixar essa afronta passar, e foi aí que França, Japão, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e Alemanha criaram a Autoridade G7 para ser o seu contra-ataque. A Autoridade G7, como ficou conhecida, atacou covardemente os membros da Autoridade, onde um deles inclusive abusou libidinosamente do Apollo, e como resultado ele foi transformado em carne moída pelo Meia-Noite quando ele chegou no local, enquanto que o outro foi derretido pela visão de calor do herói. Outro que sofreu um destino semelhante foi Kevin Hawkins, que havia sido responsável pela morte da Stormwatch Zero. A perseguição do governo, agora encabeçada por Jack Hawksmoor, que planejava tomar o poder completamente, gerou vários embates entre ele e a Autoridade. Entre os ataques diretos da Autoridade ao governo, eles destruíram uma instalação de treinamento de super seres, mas essa guerra entre os dois lados desgastou demais o psicológico da equipe. Nessa época, Apollo e Meia-Noite já eram um casal e o desgaste levou Meia-Noite a traí-lo, e a discussão dos dois foi a primeira vez em que eles se atacaram fisicamente. A Autoridade foi desfeita. Pouco antes, Jenny Sparks havia morrido e ressurgido como uma recém-nascida. Com o fim da equipe, ela passou a ser cuidada apenas pelo Apollo, mas no momento certo, ela se fez envelhecer até os 14 anos de idade, ganhando mais autonomia sobre si e podendo falar umas verdades para Apollo. Ela conseguiu reunir os dois, mas sem saber que Bendix havia implantado nanitas no corpo do Meia-Noite, o tendo sob controle e o fazendo atacar o Apollo. Numa luta que quase acabou com a morte do Apollo, já que a Jenny conseguiu uma brecha para que o engenheiro removesse os nanitas do corpo do Meia-Noite, o livrando do controle mental. Quando o Capitão Átomo foi parar no universo Wildstorm, com sua presença ameaçando destruir toda aquela realidade, o Apollo foi um dos que não pensou duas vezes antes de querer destruir o Capitão, em vez de achar um outro meio, mas acabou sendo solado. E já tem vídeo aqui no canal tanto sobre a origem do Capitão Átomo, como também esse momento em que ele foi parar no universo Wildstorm, e os links estão aí no comentário fixado. E no fim das contas disso aí, a sorte dele foi que a Void reconstruiu o universo Wildstorm após esses eventos, e o Apollo e todos que haviam morrido voltaram a viver. Ela basicamente rebutou a Wildstorm. Novo universo, novos problemas. Quando a Terra foi coberta por uma névoa misteriosa, a escuridão acabou com boa parte dos poderes do Apollo, que teve que ficar se recuperando numa fotosfera para receber energia solar e se recarregar. Ele ainda foi infectado pela febre Warhol, um vírus misterioso, e que o Apollo tentou resolver ao entrar no Sol para se energizar, mas isso acabou fazendo com que o vírus se desenvolvesse e ganhasse consciência, por fim tomando o corpo do herói. Atacando a Autoridade, eles tiveram que derrotá-lo e prendê-lo numa câmara escura e isolada, mas durante o ataque de Kaizen Gamora, o ditador da nação de Gamora, o Apollo foi libertado novamente, agora adotando o nome de The Burn. A infecção foi curada por uma maçã dada por Gaia Rothstein, uma manifestação da própria Terra. Durante a invasão dos Karen, Apollo foi um dos que se juntou à batalha, mesmo sendo lançado para longe da luz do Sol novamente. A Link, uma das suas aliadas da Stormwatch, o teleportou para o mais próximo que conseguiu da luz do Sol para recarregá-lo e conseguir então derrotar os invasores. Quando a Autoridade deixou a Terra por conta da sua dependência da luz do Sol, tanto o Apollo como o Meia-Noite permaneceram no planeta para defendê-lo.
E agora partindo para os poderes do Apollo, ele conta com voo, invulnerabilidade, fator de cura, autossustentação, onde basicamente ele não precisa necessariamente se alimentar, nem respirar, nem nada, rajadas de energia, visão de calor, força sobre-humana, velocidade sobre-humana e resistência sobre-humana. Foi um dos tantos personagens que ainda não teve a chance de aparecer fora dos quadrinhos, mas que muito provavelmente deve aparecer no novo filme do Superman, que o James Gunn já confirmou que vai contar com a presença da autoridade. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, eu sou o Victor, você tá no Nerdverso e até a próxima!